Já? Bom dia, professor. Bom dia. Professor Jorge, eu sou professora Maricele, estou à frente da gestão aqui da Fátima Pinto. Agradecemos você, ela é coordenadora geral da Educação Especial no município, e também a gente agradece a equipe gestora da Fátima, ao nosso secretário de Educação, que abraçou, junto com a Edneia, as ações, né? E nós podemos profissionais de apoio que com certeza irão acompanhar aqui hoje a nossa formação. E eu sei que vai ser de muita valia. No momento, enriquecer um pouco o nosso conhecimento. Professora Edneia. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui com você hoje, tá? Por essa oportunidade, por você estar aqui se dispondo, né, a compartilhar o conhecimento conosco. É um momento histórico e único aqui para a educação, professor. Certo. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a professora Maria de Fátima Pinto e também da CEMED, do município de Porto de Mós, né? Então, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer contribuir com a formação, né? Uma conversa, né? Uma troca, uma interação, como nós vamos fazer hoje. Então, como vocês disseram, eu sou o professor Jorge Adriano, eu sou professor de Libras aqui da UFPA, né? A Universidade Federal do Pará, do campus de Altamira. O meu concurso, né, minha área de pesquisa e de atuação é a língua brasileira de sinais, né? Eu tenho formação em letras língua inglesa, mas depois isso também. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. A universidade tem esse papel, né, de apoiar, temos que estar separados, pelo contrário, temos que nos ajudar. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço também a todos e todas que estão assistindo, né? E gostaríamos de dizer que vocês possam perguntas, porque fica mais dinâmico dessa forma, né? Eu gosto muito de contar com a participação das pessoas, né? Essa troca é mais interessante, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, por causa do nosso tempo também, é um assunto muito vasto, né? Nós vamos falar um pouco sobre a inclusão de surdos na educação especial inclusiva. A educação especial inclusiva, ela é muito ampla, ela engloba várias características, várias necessidades. Mas hoje, né, assim como eu disse, a minha área de pesquisa, de foco, né, que eu dou ênfase no meu trabalho, é a surdez. Em outros momentos, né, interessantes como esse, né, eu parabenizo a iniciativa também da CEMED, da escola, por fazer isso. Podem ser disponibilizados outros temas, né, da educação especial inclusiva, como deficiência visual, motora, deficiência intelectual, enfim, outros temas com outros profissionais, né, que pesquisam essas áreas específicas. A gente foca em um determinado ponto de pesquisa, né. Bom, então, para começar, eu sempre gosto de começar dizendo como a vida me trouxe, né, para esses caminhos da inclusão. Eu acredito que a minha história seja muito parecida com a de muitos e muitas, né, de vocês que estão assistindo, profissionais da educação. Infelizmente, na graduação, né, no ensino superior, nós que somos de curso de formação de professores, a gente não tem essa formação, né, para a educação especial inclusiva, infelizmente. Já melhoramos muito, né, mas ainda temos um caminho a percorrer. E comigo não foi diferente. Na minha graduação em letras língua inglesa, né, alguns anos atrás, eu não tive essa formação, nem de Libras, né, por incrível que pareça, eu não tive essa formação na minha época. E como que me despertou esse olhar, né? Porque a gente sabe, se não é apresentado de forma educacional, né, didática, mesmo que seja na educação básica, os temas não são apresentados, não nos dá, isso não nos permite refletir sobre isso,
né, sobre o outro, sobre a necessidade do outro. Então, como que eu vim parar nessa área, né? Resumidamente, eu tive uma aluna surda num curso técnico em 2011. E aquele foi o primeiro momento, a minha primeira experiência com aluna surda. Eu lecionava já na universidade, né, no meu estado, em Minas Gerais. Eu não sou do Pará, vim para cá por conta do concurso, mas foi a primeira experiência, e eu não tinha experiência com esse ensino, e eu acredito que é o que muitos e muitas de vocês sentem também quando se deparam com um aluno surdo, uma aluna surda na sala de aula, né? O que fazer? E agora? E aí, aquele primeiro contato, em 2011, despertou em mim o interesse de buscar, como vocês estão fazendo aqui hoje também, né, com essa formação, mesmo que rápida, é importante, né, a gente refletir sobre esses assuntos. Então, eu tive contato com a aluna surda, e ela despertou em mim o desejo de aprender a me comunicar com a minha aluna surda. Eu consigo me comunicar com os alunos ouvintes, mas e a aluna surda? Então, despertou em mim esse desejo de mudança mesmo. E aí eu procurei um curso de Libras, enfim, e daí foram especializações e tudo mais. E aqui estou, inclusive, né, por conta daquele primeiro contato em 2011. Então, eu digo isso com muita felicidade, eu sou muito grato pela vida me ter trazido para esses caminhos. Então, a partir daí, a gente começa a se interessar mesmo, né, pelo nosso aluno, pelas necessidades, porque nós somos profissionais da educação, né, é uma profissão, ok, mas a educação inclusiva, ela também nos puxa para o lado humanitário, né, claro, é uma profissão, né, tem que ser valorizada sim, né, não é um serviço voluntário, nós sabemos disso, é uma profissão que merece reconhecimento e formação, sim, mas tem esse caráter humanitário, né, de empatia também, na área da educação inclusiva, e deve haver também nas outras áreas. Certo, então eu preparei aqui um material visual, né, para ficar mais fácil de visualizarmos, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok. Eu ler para vocês? Só me deem um ok. Se possível. Certo, tá dando para visualizar. Tudo certo. Ok. Então, a temática de hoje, inclusão de alunos surdos na educação básica, né? Por que educação básica? Porque é a área de foco de vocês, né? No nível superior, nós temos outras demandas também em relação a isso. Ok. Então, eu gosto muito de começar também com essa citação aí, da autora Helen Keller. Eu tento fazer da luz dos olhos dos outros meu sol, da música nos ouvidos dos outros minha sinfonia, do sorriso nos lábios dos outros minha felicidade. Por que ela diz isso, né? Ela era surda cega, né? Uma pesquisadora, professora dos Estados Unidos, né? Surda cega. Então, ela procura no outro, né? Algo que, né? Ela só se vale dos sentidos das outras pessoas para que ela também consiga sentir. Então, baseado nisso, é a nossa história também, né? Na área de educação especial, inclusiva, né? Nos colocarmos no lugar do outro para que ele possa ter uma formação efetiva, né, completa. Então, há muitos mitos sobre a educação de surdos, né? O que é verdade, o que não é. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, e isso já põe por terra, né, muitas coisas que são ditas e que, na verdade, não são bem, né, não são necessariamente verdade, não são adequadas. Então, vamos começar aqui. O primeiro diz que o surdo não consegue aprender português porque trata-se de uma língua oral auditiva, tá? Então, isso é um mito, na verdade,
tá? Realmente, a língua portuguesa não é a língua materna, não é a L1 que a gente diz, né? Não é a língua natural dos surdos, ok? É a Libras que é a língua natural do surdo brasileiro. Mas a língua portuguesa é a língua da comunidade ouvinte majoritária do Brasil, ok? E aí está dizendo que o surdo não consegue aprender porque ele não ouve. Não é verdade isso, tá? O surdo consegue sim aprender português, a língua portuguesa, mas o detalhe é o seguinte: desde que seja ensinado da forma adequada, com a metodologia adequada. A metodologia de ensinar português na escola, né? Alfabetização, letramento para as crianças surdas e depois, né? Os conceitos mais avançados de língua portuguesa para os adolescentes, até no ensino médio, não é a mesma metodologia que deve ser utilizada para surdos, tá bom? Porque o ouvinte tem a lógica oral auditiva. O surdo tem a lógica visual, tá? Como a gente diz. Ok. E como que isso pode ser feito? Né? Há todo um material, há toda uma formação, há toda uma metodologia para que isso seja ensinado, tá? É claro, né? Por um profissional pela língua materna do surdo, que é a Libras, ok? Então, isso é um mito, tá? Eu estou dizendo sobre isso porque, mesmo nas outras disciplinas, né, de geografia, de história, de ciências, química, enfim, aqui, né, o foco, acredito, seja o ensino fundamental, né, fundamental 1 e 2, porque é da escola, né, de ensino fundamental. Mas em qualquer esfera, tá, qualquer disciplina, qualquer assunto, a língua portuguesa é a que rege, né, os textos estão em português, as atividades são passadas em português, então os professores que não são da área de Libras, não têm esse conhecimento, têm que ter esse olhar diferenciado também, quando forem passar alguma atividade que... Né? Então, esse seria o primeiro mito aí. O segundo mito, né? A língua materna na história, né? A língua oral foi imposta para os surdos, tá? Como se eles fossem incompletos, não falando com a boca, né? Falando com as mãos, e isso é um mito, é um preconceito, né? Um passado bem triste para a história do surdo. A portuguesa é importante para o surdo brasileiro? Sim, porque as informações estão todas em português, né? Ou a maioria é importante para o surdo e para a surda, né? Porque eles vão ser independentes, tá? Eles vão precisar toda vez chamar um intérprete. O que está escrito aqui? Traduz para mim. Né? Não, eles vão se tornar independentes. E a independência, a autonomia é exatamente a filosofia maior, né? A regra maior da educação especial inclusiva, seja para qualquer pessoa, com qualquer deficiência. A educação especial inclusiva, o objetivo dela é dar autonomia para que as pessoas com deficiência, educação especial inclusiva, certo? Bom, o próximo diz: na escola, os alunos surdos não precisam fazer algumas atividades por não saberem português. Olha, isso é um mito e também é um preconceito, tá? Se eu excluo algum aluno, alguma aluna, seja qualquer aluno, de alguma atividade, na verdade, eu não estou trabalhando com inclusão, eu estou marginalizando, e isso não pode acontecer. Todos os alunos, todas as alunas têm direito a qualquer atividade, tá? Então, se, por exemplo, alguém julgar, né, olha, a biblioteca, ou ele ou ela está dispensada, não, isso não pode acontecer, tá? Então, isso é um mito e também é um preconceito. O que a gente tem que fazer, tá? É um desafio? Especialmente, né, que é a realidade da maioria dos professores e das professoras no Brasil, porque a gente não recebe essa formação, né? Não recebe, e isso tem que mudar, né? Já estamos mudando, como eu disse, né? Logo, né, mais à frente eu vou falar para vocês algumas ações que estão acontecendo para mudar essa realidade. Outro mito, né? Conhecendo um pouco, significa dizer, esse mito, que a língua de sinais usada aqui no Brasil, a Libras, é a mesma utilizada em qualquer país. Não,
Não é. Cada país, cada nação tem a sua língua de sinais, ok? Há sinais também, tá? Na Venezuela, língua venezuelana de sinais. Na Argentina, língua argentina de sinais. No Japão, língua universal. É como se qualquer coisa que se estivesse fazendo com as mãos, qualquer pessoa, qualquer surdo do mundo entenderia. E não. É uma língua rica, complexa, complexa e completa, assim como qualquer outra língua oral. Ok? Conceito também, claro, né? Os surdos não têm déficit cognitivo, eles não têm deficiência intelectual, a menos que sejam surdos com deficiências múltiplas, né? É raro acontecer, mas pode ter um surdo com síndrome de Down, um surdo autista, ok? Pode acontecer, mas nós estamos falando de forma geral. O surdo não tem, ele é histórico, tá? Por muitos séculos, né, acreditou-se que as pessoas que não falavam com a boca, oralmente, os surdos, eles tinham ou doença mental ou deficiência intelectual, e eram internados antigamente se chamava, né, manicômios, que é uma palavra preconceituosa também, em centros psiquiátricos, eram considerados, como se diz na história, loucos, né? Então isso é um preconceito, tá? Era quando não se dava à língua de sinais o status, né, o reconhecimento que ela merecia, tá? Hoje não é mais assim, tá certo? Outro detalhe aí, o responsável por ensinar os conteúdos para os alunos surdos é o intérprete. Muitas professoras acreditam aí, tá? O intérprete não é responsável pelo aluno surdo, tá? O intérprete não, a professora regente é que é responsável pelo surdo, assim como pelos alunos ouvintes, tá bom? Então, qual é a função do intérprete? É basicamente mediar a comunicação, né? No ensino regular inclusivo, ok? É traduzir, interpretar, da Libras para o português, do português para Libras. Então, responsável pela disciplina, né, dos alunos surdos, responsável pela elaboração de materiais, metodologia de aula, correção de atividades, tudo é o professor regente. Claro que ele conta com o apoio do intérprete, né? Então, isso é um mito. Como se fosse o responsável, tá, pelos alunos surdos, ok? Eles são parceiros. Essa imagem aí, tem um aluno surdo, e agora? Né? Para muitos é causa de angústia mesmo, não por preconceito, eu sei, não é, eu entendo isso, mas por não se sentir preparado, né? Não se sentir preparada. Então, a gente realmente fica insegura mesmo quando a gente não está preparado, tá? Prova disso é esse momento que nós estamos tendo agora, né? Essa iniciativa que vocês me convidaram gentilmente, né, para contribuir. Então, eu entendo que vocês queiram, né? Mas isso demanda uma formação continuada também, né? E com o tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu digo é entender quem é o aluno surdo. Quem é um surdo? Né? Como ele se comunica? Né? Qual é a cultura do surdo? Qual é a história do surdo? Que duas crianças surdas desenharam. Então, eles desenharam isso, eles se reconhecem surdos, eles não têm problema com isso, tá? E quem é? Bom, gente, sempre na área da educação especial inclusiva, a esse atendimento ou não. Quem tem necessidade desse atendimento ou não. Então, sempre na área da educação especial inclusiva, a legislação diz que o surdo é alguém que vivencia um déficit de audição que o impede de adquirir de maneira natural a língua oral auditiva usada pela comunidade majoritária. Ou seja, ele tem um déficit auditivo bilateral, tá? Que o impede, o surdo, né, que o impede de
a entender, compreender por meio do som o que as outras pessoas dizem. Tá? E por lei, considera-se deficiência auditiva, a surdez, a perda unilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma. A partir de 41 decibéis, né, o profissional otorrino atestar, ok? E por que a gente está falando aqui de legislação? Porque nós, profissionais de educação especial inclusiva, a gente tem que saber disso. Tá? Esses dedos de ensino, ela não pode negar a matrícula de nenhuma pessoa. É isso que a LDB nos diz, é a Constituição Federal. Isso? Então, quando em janeiro, né, é feito aquela pré-matrícula, acredito que no município aí seja em janeiro também, claro, tirando o contexto de pandemia, né, que a gente está vivendo, infelizmente. Em tempos de não pandemia, há um momento de pré-matrícula dos alunos com deficiência também, por exemplo. Então, se uma mãe, um pai, uma família, né, algum responsável chega dizendo que o filho tem alguma necessidade para se resguardar por lei, né, tanto a família quanto a escola, e também porque o laudo não vem só com o CID, não deveria vir com o CID, né, é o Código Internacional de Doenças. Ele vem também com as especificações daquela pessoa, daquele aluno, daquela aluna. Então, a legislação é o que rege, né, essa área da educação especial inclusiva também. Para qualquer pessoa com deficiência, né, aqui o foco é a surdez. Então, conhecendo mais um pouquinho, né, desse nosso aluno surdo, dessa pessoa surda, que antes de ser aluno, aluna, né, tá? Então, a essência do surdo, imagem aí, tá? Que diz muito, né, a respeito de como o surdo processa as informações, de como o surdo, a pessoa surda, ela se vê no mundo, tá? Vocês estão vendo aí, né, que do olho surgem ramificações, como se fossem neurônios, né? Os neurônios são responsáveis, né, por isso, pelas sinapses, né, de tudo como o cérebro funciona. E no caso do surdo, é de forma visual. Tá? Entender isso é muito importante, porque a escola tem que se preparar, tá, de forma visual também para receber dos surdos. A luta dos surdos no sentido de perguntar assim, por que tudo tem que ser sempre em português? Elementos de visualidade, né, plaquinhas, né, com a língua brasileira de sinais, né, em alguns locais da escola, em feiras de ciência, em eventos que a escola participa junto. Por que não também preparar um momento com os alunos se envolverem, né? Porque os alunos, a minha experiência, dos projetos que eu já apliquei na educação básica, né, por meio da universidade, as crianças e os adolescentes, eles se interessam muito. A Libras, ela é cativante, né? Ela tem esse poder com a gente. E eles sempre se interessavam, né? Dando um exemplo que eu gosto sempre de citar nas minhas aulas, nos momentos como esse, a gente ia para as escolas de educação básica como parte da carga horária da disciplina de Libras na graduação. E aí, os resultados eram fantásticos. A gente ia numa sala de aula que havia, às vezes, 2 horas de duração, 3 horas de duração. Dinâmicas de Libras, ensinávamos o alfabeto, fazíamos atividades em grupo, gincanas em Libras, né, pro pessoal. E os resultados, a aceitação, né, o envolvimento dos alunos ouvintes era fantástico. Era fantástico. Então, num desses, o exemplo que eu quero citar, nesses momentos, eu me deparei, né, numa sala de aula que havia um aluno surdo, e no contraturno, na parte da tarde, eles tinham o PIBID, né, que é um projeto de complemento, né? Só que o intérprete era contratado apenas para a parte da manhã, né, porque o PIBID é um projeto à parte, ele não tinha contrato. Então, à tarde, o surdo não tinha o intérprete educacional, né, o profissional. Amanhã, um aluno ouvinte se interessou
pela Libras, ficou muito amigo do surdo, e aí já começava a aprender os sinais, o intérprete de forma bem adequada, bem no nível intermediário assim, da Libras, tá? Por conta própria, voluntariamente, ele fez isso. E o intérprete relatou o seguinte, que na parte da tarde, esse aluno ouvinte, que não precisava do PIBID, ele não fazia parte do projeto oficialmente, mas ele ia, ainda assim, à tarde, para a gente de 15 anos, 14, 15 anos, teve essa empatia, né? Então, isso de forma informal, extraoficial, escolas, né, para os alunos ouvintes aprenderem, né? Haveria muitos mais profissionais adultos de qualquer área, médicos, pais. Então, eu gosto de relatar essas histórias porque são verdadeiras e partem das pessoas, né? Então, conhecer essa realidade é muito importante porque a gente começa a entender, né, a história, a necessidade dessa pessoa, ok? Certo. Eu gosto muito de passar esse videozinho, que é bem curto, mas elucida muito, né, esclarece muito do que é a pessoa surda, tá? Eu gostaria de saber se eu posso compartilhar aqui rapidamente esse vídeo. Pode ser? Deixa eu me preparar aqui. Porque, enquanto eu preparo, eu vou dizendo para vocês, né? Ok, eu gosto muito eu tenho um sobre o surdo, então eu faço isso com muito respeito, né, com muito cuidado, porque eu estou aqui a falar, né, o surdo, né, mas é bom que a gente deixe também. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente para vocês. Ok. Certo. Viram aí?
né? Então, os surdos falando por si mesmos, né? Por si mesmos. Então, crianças, adolescentes, adultos, né? Profissionais de várias áreas, dizendo como eles se reconhecem, né? Então, essa luta que eles disseram, né? Essa luta é nossa também, tá? É nossa de profissional. Então, diz muito a respeito do que a gente estava falando aqui, essa luta, né? Então, nesse vídeo, por exemplo, eles falaram de alguns termos, né, sobre a pessoa surda, sobre o aluno surdo, e eu gosto muito de esclarecer a esse respeito, né, alguns termos, como, por exemplo, a Libras, né, alguns documentos em algumas áreas, algumas pessoas que não têm conhecimento costumam usar o termo linguagem de sinais, né, então não é adequado, tá? Esse termo, língua portuguesa. A gente não fala linguagem portuguesa, né? Então, é língua brasileira de sinais. É uma língua, tá bom? E defender isso, reconhecer isso, é entrar na luta junto com as pessoas surdas também. Outro termo, aí tá, né? O termo oficial. Outro termo, né, adequado para as pessoas surdas é realmente a palavra surdos. Sem conhecimento, ficam inseguras, né? Qual termo, né? E atualmente na sociedade, e isso é uma discussão para que não ofenda, para que não soe pejorativo, preconceituoso, tá? E no caso das pessoas surdas, o termo é surdo, tá bom? Pessoa surda, é assim que o surdo se reconhece. Mas a gente aprende ou ouve, né, outros termos, os surdos se sentem ofendidos, tá? Com esse termo. Ok? Então, não vamos usar esse termo, vamos nos disciplinar para dizer surdo, né? Tem um amigo surdo, tem um filho surdo, eu tenho um aluno surdo, ok? Surdo ou surda, tá bom? Para a gente demonstrar respeito. E, pessoal, entrando já, né, agora na área mais específica da educação, né, ao longo do tempo, nós tivemos algumas abordagens educacionais para os alunos surdos, tá? Algumas negativas, né, que não contemplava, não incluía, e outras já na tentativa de incluir os alunos surdos. A partir do século XIX, né, é o que a gente chama de oralismo, que é essa primeira aí. O oralismo ele foi muito negativo para os surdos porque ele vigorou, né, até meados da década de 60, 70, tá? Dos anos 1970. Olha, bem recente, né? O oralismo dizia que para o surdo ser considerado uma pessoa digna, completa, um aluno, ele precisava falar com a boca, oralmente, tá? Então, ele negava, essa filosofia de ensino negava a identidade visual dos surdos, obrigava, e era a palavra essa mesmo, obrigava os surdos a se oralizarem, como se fosse a única forma de comunicação. Mas essa filosofia de ensino, por sorte no Brasil, é a única opção, não é. Como eu disse para vocês, o surdo, é importante que os alunos surdos, as pessoas surdas saibam português? Sim. A obrigatoriedade da oralização, não. Tá? É só o português escrito e lido. Se a família quiser, se o próprio surdo, a própria surda quiser, eles podem ir ao fonoaudiólogo, né? E há treinamentos, há tratamento para oralização. Há surdos que oralizam, que vocalizam, né? Que emitem som pela boca, né? Há surdos, sim, são minorias, mas há surdos que fazem isso. Mesmo sabendo Libras, eles falam também oralmente, não tem problema nenhum, desde que seja, né, a decisão do próprio surdo, da própria família, não pode ser uma obrigação. Tá? Que isso, os próprios surdos na luta, né, familiares também, pessoas ouvintes que se interessavam pela causa, na luta para que esse oralismo fosse rompido. Tá? Então, em 1980, né, 70, 80, começa aí o movimento da educação inclusiva. Então, as práticas oralistas, elas não funcionavam, os surdos não se sentiam parte da escola daquela forma,
né? Muitos não iam ao local, claro, né? Não era preparado para eles. E aí começam movimentos da abordagem inclusiva, tá? Com a LDB de 96, né, que diz que a educação é direito de todos e que a escola tem que se preparar para isso, surge também os estudos, as pesquisas, né? Mais estudos, mais pesquisas sobre a educação de surdos. Então, gente, resumidamente, né? A gente está dando saltos grandes aí na história, né? Mas, resumidamente, hoje no Brasil, que é a realidade da escola, de vocês também que estão assistindo, das escolas, da maioria das escolas públicas, né, do Brasil, é essa que está aí na imagem, segundo tópico aí, abordagem inclusiva na sala mista, e a última aí, né, o terceiro tópico, que é a segunda abordagem, é a educação bilíngue para surdos. Vamos explicar. A primeira abordagem inclusiva em sala mista é a realidade de, acredito, 90%, 95% das escolas brasileiras, que são alunos ouvintes e alunos surdos e um intérprete educacional. Quanto há esse intérprete educacional, né, nas escolas? Porque em alguns municípios, em algumas localidades, infelizmente, tem a falta de intérprete, né? Então, a abordagem inclusiva na sala mista é alunos ouvintes e surdos dentro da mesma sala de aula, um professora regente e um intérprete, tá? Essa é a realidade da maioria das escolas brasileiras, ok. E a segunda realidade, a filosofia de ensino, né, diz que não há necessidade de intérprete porque todos os professores ministram as disciplinas, os conteúdos em língua brasileira de sinais. Então, vejam, o que a gente necessita para fazer uma educação bilíngue, que é direito dos surdos, né? É claro que todos os profissionais sejam fluentes em língua brasileira de sinais, né? Então, é uma demanda que, infelizmente, a gente ainda está longe de alcançar. A maioria se encontra em salas de aula juntos com alunos ouvintes, com direito a intérprete, que é a abordagem inclusiva de sala mista, né? E há também o direito à educação bilíngue, em que todos os conteúdos, tudo seja ministrado em língua brasileira de sinais, que é a língua na qual o surdo entende e compreende o mundo. Nós aqui também, né, eu acredito que tenha ficado um pouquinho pequeno, mas é direto do site do IBGE, já é de 2010, tá, gente? Tá? Estão vendo aí? É do IBGE de 2010, né? 10 anos depois, ou 11 anos depois, esse número certamente está bem diferente. Então, vejam, é muita gente, né? São muitas pessoas que às vezes estão aí, né, passando, transitando nas cidades, e as pessoas nem sabem o significativo. Bom, e aí, de forma prática, quando você recebe um aluno surdo em sala, pesquisa sobre seu nível de conhecimento sobre. A primeira coisa é saber se ele sabe a língua brasileira de sinais. Pessoal, mas a Libras não é a língua do surdo? Sim, é a língua do surdo. Mas a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, se os pais não tiverem conhecimento da língua brasileira de sinais ou não encaminharem o filho surdo na idade adequada para aprender a língua brasileira de sinais, a professora tem que recebi um aluno surdo, então ele precisa procurar. Se tiver intérprete na sala, né, menos mal, ótimo. Aí ele vai perguntar para o intérprete, e aí, verifica aí se ele sabe a língua brasileira de sinais, se ele já é alfabetizado. Porque, gente, colocar um intérprete em sala de aula, interpretando, né, traduzindo, para um surdo que não sabe Libras, não vai adiantar. Tá? A escola está cumprindo o seu papel, o direito do surdo, de colocar o intérprete, mas o surdo não sabe Libras, e aí? Não vai adiantar. Então, o professor tem que averiguar da escola, a coordenação, supervisão pedagógica, enfim, a família, e descobrir se ele sabe ou se ela sabe Libras. E ensinar Libras para esse aluno. E aí entra a sala de AE. A sala de AE para alunos surdos, né, surdos que não tenham outras deficiências, né, associadas, como eu disse, apenas surdos. A sala de AE para o surdo, ela serve apenas para ensinar,
né, alfabetizar os surdos em Libras, nas escolas regulares inclusivas. Né? A gente não estou falando das escolas inclusivas, de salas mistas, né, surdos e ouvintes juntos, com intérprete. A sala de AE é para um espaço que substitui em partes, né? É a primeira coisa, é a base. Ele precisa saber a Libras para entender de matemática, de ciências, de geografia, de português. Tá bom? Então, o professor na língua portuguesa, tá bom? Para, quando o professor passar alguma atividade em português para os alunos ouvintes, tá? Um professor que não seja de português, por exemplo, né? O objetivo não é ensinar português. Vamos dar um exemplo de geografia. O professor pediu um relatório de português, né? Em português para os alunos, tá? Ouvintes e surdos em relação ao conteúdo. Tá? Um relatório, digamos assim. Tá? O objetivo é relatar. Tá? E, às vezes, o aluno surdo, ele não tem um português fluente. Então, se não é ensinado de forma adequada, a gente também não deveria cobrar, infelizmente. Né? Então, se o objetivo é apenas relatar, não é avaliar o português, tá? Por que não pedir esse relatório, essa atividade em Libras? Todos os surdos, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia, que grava vídeo. Então, pode pedir o surdo para fazer em língua de sinais, se ele for alfabetizado, né? Em língua brasileira de sinais, e aí, com a ajuda do intérprete, num cenário ideal, que há o intérprete, né? Professor, e aí, o que ele disse aqui? Ok, o intérprete vai traduzir. Não, ok, ele relatou em torno da língua portuguesa. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá bom? Claro, eu sei das dificuldades, né, da falta de profissionais, intérpretes na localidade, eu sei de tudo isso, né, e eu me solidarizo com vocês, né, em relação a isso. Eu conheci um pouco da realidade de Porto de Mós, né, de Porto de Mós é esse, tá? Eu conheci um pouco da realidade porque eu ministrei algumas disciplinas aí, assim que eu cheguei aqui para o Pará, né, eu fui algumas vezes a Porto de Mós e eu não estava mais aí, infelizmente, né? O último contato que eu tive com ele mudou para Belém e eu tive contato com alguns alunos surdos também daí, mas infelizmente, né, pela distância, na época apenas eu era professor de Libras aqui na UFPA, então era muita demanda, infelizmente a gente não consegue ainda, né, dar um apoio mais... eu conheci um pouco, né, da realidade na época aí do município, e eu sei que a carência de intérpretes, não só aí, mas em muitos municípios brasileiros, né? Então, eu sei dessa dificuldade. A minha fala aqui está levando em consideração isso também, mas a gente tem que falar da situação ideal para que a gente trabalhe para que isso aconteça, para que nós mudemos a situação atual. Né? Como eu disse, né, sobre a realidade dos surdos brasileiros, tá? E as famílias, como diz aí no slide, têm que reconhecer que a língua, por causa da Libras, é por meio da... E se ele demora a ser alfabetizado, a adquirir essa língua, os conhecimentos de mundo, né, os conteúdos escolares, o mundo vai ser apresentado de forma tardia, de forma atrasada para gerar um resultado muito prejudicial para os surdos. Imagina se eu conheço surdos que aprenderam Libras com 17 anos, de forma parcial, né, pela metade, ou bem pouco, porque pelas informações em português, tá? Então, ok? E a escola pode ajudar nesse sentido de conscientizar as famílias em relação a isso, né? Surdos, alfabetizar os surdos em Libras, né? Tá? Aqui no município de Altamira, a escola que tem um professor surdo, levados para a sala de aeros, é assim que tem que ser, né? Enquanto nós não tivermos a educação bilíngue, tá bom? E essa imagem aí relata direito a um caixote. Todo mundo recebeu um caixote, ok. Mas nem todo mundo tinha necessidade do caixote. E um deles tinha necessidade de mais um caixote. Então, direitos iguais para quem tem necessidades diferentes.
tá bom? Dar um caixote a mais para o terceiro menininho significa que nós estamos fornecendo a necessidade que ele precisa, né, para visualizar o jogo. Intérprete, né, algum profissional da Libras, preparar, adaptar, né, se preparar. Não, é inclusão, tá? É uma necessidade, ok? Pessoal, então, é muito assunto, né? Tem muito assunto nessa educação bilíngue. Essa imagem diz muito, né? A educação bilíngue é uma sala de aula ou uma escola preparada para receber o aluno surdo, na qual toda a instrução se dá em língua brasileira de sinais, ok? Então, é um direito do surdo, tá? Da pessoa surda brasileira, da legislação desde 2005, 2002, 2005, tá? Eu preparei aqui, aí eu mostrei logo essa legislação. Esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, nós temos aí as leis específicas do aluno surdo, da pessoa surda no Brasil. A Lei 10.436, tá bom? Isso garante o direito ao surdo, né? E à surda brasileiro de receber informações em Libras. Nós temos também o decreto 5626, que regulamenta a Lei 10.436, a anterior, tá? Surdos, explica mais detalhado, né? Todos os direitos que os surdos brasileiros têm, tá? Esses dois são os dois principais, tá? Documentos. A Lei 12.319, que oficializou a profissão do intérprete, tá? Que é importante também a gente saber, tá? Que nós ficamos muito felizes que aconteceu, foi o projeto de lei 4.909, de 2020, que semana passada, né, pouquíssimos dias atrás, foi aprovado no Senado, que é uma proposta que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando a educação bilíngue não uma área da educação especial inclusiva, mas uma modalidade de ensino independente. Isso é um ganho, tá? Vamos nos colocar no lugar das pessoas surdas. Nós somos ouvintes, tá? Pessoas ouvintes. Nós vamos para a escola e lá tem um professor falando em português, professora falando em português, os profissionais todos falando em português, o livro didático está todo em português. Ok, para mim, me contempla? Sim, como ouvinte brasileira de sinais. É isso que a educação passou no Senado. Agora está em fase de tramitação. Sim, tá certo? Então, esse aí é de mais recente na luta dos surdos por uma educação, né, de direito, de qualidade. Tá certo? Muito bom falar sobre isso, mas por conta do nosso tempo, infelizmente é curto, então eu gostaria de abrir agora, né, perguntar para as pessoas, né, organizadoras aqui do evento, se tem alguma pergunta, se alguém postou alguma pergunta, para a gente abrir, né, um pouquinho para a discussão. Muito bem, professor. Fizemos algumas anotaçõezinhas aqui, tudo foi de muita valia, né? Principalmente para um município como o nosso, onde os nossos estão funcionando presencial, né? Então, nossos alunos estão sendo atendidos em casa pelos profissionais de apoio, professora de Libras, professora Eleni Fialho. Então, a professora Marla, fez uma pergunta. Professor, mesmo a Libras completando 19 anos de sua implementação, ainda há dificuldade de difusão da mesma na escola. Quais seriam suas indicações para que o sistema de ensino pudesse superar essa fragilidade? A pergunta da professora Marla. Certo, sim, né? Foram muito acolhedoras em todos os momentos que eu estive aí em Porto de Mós, né? Foram momentos muito felizes, né?
Um abraço aí para todos vocês. Em relação à escola, pessoal, nós podemos começar. Pode ser devagar? Pode, não tem problema, né? Contanto que a gente comece. Nós estamos no momento de avançar mesmo, tá? Então, para atender o aluno surdo, nós precisamos saber Libras. Não adianta. Sendo bem honesto, sendo sincero, não adianta. Tá? Primeiramente, os profissionais. Tá? Podemos começar com aqueles professores que têm alunos surdos nas salas? Pode, né? Se não der para ser com todos, pode, né? Focar nesse. Tá? E aí aprender a língua brasileira de sinais mesmo. Tá? O que a escola pode fazer? Na verdade, a CEMED, eu acredito, né? A Secretaria Municipal de Educação pode procurar parcerias em cursos de Libras mesmo, de formação. Na verdade, o Porto de Mós nos procurou já há um tempo e nos procura em relação a isso, né? E aí, com a pandemia, né, tudo ficou meio que confuso para todo mundo, mas já houve essa procura. Então, em colocar um projeto de formação de Libras para os professores mesmo, tá? Começar dessa forma. Projeto de parceria entre a CEMED, a universidade, né, tem aqui a UFPA, né, a UEPA, enfim, o Instituto Federal, se tiver condições também. Então, vai começar com os professores sabendo Libras. Paralelo a isso, começar a portuguesa, começar a colocar plaquinhas na escola com sinal de secretaria, né, sinal de água perto do bebedouro, né, sinal de banheiro perto do banheiro. Agora, né, a gente não está frequentando muito as escolas porque estamos em tempos de pandemia, ok. Mas são ideias, né, para a gente começar a implementar. Para o surdo também começar a ver, olha, eles estão pensando em mim também, tá? São ações. Mas o principal é os professores aprenderem a Libras. E depois isso tem que ser também estendido aos alunos ouvintes, né? Para o surdo poder conversar com o seu colega, para o colega ouvinte poder conversar com o seu colega também. Então, tudo gira em torno de aprender a língua brasileira. Uma segunda pergunta da Marla já foi até respondida, né? Que ela gostaria de saber sobre a questão de cursos de qualificação. Como você falou, pode ser uma parceria entre a CEMED do município, Universidade Federal ou a UEPA, né? Então, já respondido. O professor Jorge de apoio, que eles são contratados pelo município para intermediar esse conhecimento entre sala de aula, né, e o aluno. Certo. Isso é um pouco daquele termo que a gente falou, né? O termo surdo-mudo, que não é a dele, que é o seguinte, o surdo, ele não fala oralmente, naturalmente, assim como os ouvintes, né? As informações, o bebê ouvinte. Os surdos, eles não têm esse acesso naturalmente, por isso que eles não produzem a fala oral. Mas, logicamente, porque o surdo não tem problema nenhum aqui no aparelho fonador, tudo funciona perfeitamente aqui para eles, assim como para a gente, tá bom? Interligado, tá? Se ele for fonoaudiólogo, treinamento, ele consegue, ok. Então, biologicamente é inadequado, né? Ele não é mudo por isso, e socialmente, que é o mais importante, ele não esse termo é inadequado porque esse termo denota falta de comunicação. E o surdo se comunica com as mãos, tá? Então, é inadequado por esses dois âmbitos, ok? Ok, professor, muito bem. Porque ficam algumas dúvidas, principalmente. Disse assim, a Libras não é universal. Nesse caso, uma opção seria adaptar os conteúdos de língua espanhola, a qual ele terá acesso na escola. Uma colocação que a gente achou assim, um pouco interessante para que você pudesse dar uma... A língua inglesa, né, e a língua espanhola na escola, dependendo, né, da escolha, se torna, na verdade, a terceira língua. Eu, sendo professor de inglês e de Libras, a minha pesquisa, né, nas minhas pós-graduações é do ensino de inglês para surdos. Imagina, a primeira espanhola. Então, o surdo tem que lidar com 3 línguas na escola, né? Então, como se dá esse ensino de inglês e de espanhol? E, claro, né, no cenário ideal,
adequado é que o professor de inglês, professora de inglês ou espanhol, saibam Libras, porque se não souber Libras, né, pode contar com a parceria do intérprete, né, para, por exemplo, nas horas de compreensão auditiva, né, a compreensão auditiva, para o surdo, essa habilidade não deve ser ensinada, porque ele não tem essa necessidade, tá? Tanto da produção oral, quanto da compreensão auditiva, não. É só escrita e leitura, tá? O foco do português, inglês, espanhol ou qualquer língua oral para o surdo é escrita e leitura. Então, realmente, tem essa diferença, sim. Mas já é um desafio a mais, porque a gente está engateando no ensino de português para surdos, né? Tem muito ainda o que se fazer, e imagina do inglês e do espanhol, né? Mas a gente está na luta, a gente está com as nossas formações, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Muito bem, professor, tenho umas últimas perguntinhas. EAD, perdão, EAD. Sim, olha, nós temos essas modalidades de ensino, né? Tem a online e tem a EAD. Tem muitos cursos de Libras EAD. Olha, pelo fato do acesso, né, por não ter um ensino presencial, é interessante sim, tá? Porque eu vou entender, dependendo de como o curso for organizado, né, ensinando sobre a cultura surda, sinais, se eu não tiver acesso a um curso, mas o adequado seria, mesmo que não seja um presencial, o adequado é que você complemente com um curso online, né, um curso para as aulas online. Não é EAD, porque a EAD gravam-se as aulas e, né, disponibiliza no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. No online é diferente, porque as aulas são ao vivo, né? Toda semana tem uma aula ao vivo pelo Google Meet. Então, o ideal é complementar com um curso online mesmo, né? Temos essa a possibilidade, por exemplo, aqui na UFPA e em outras universidades pelo Brasil também há essas possibilidades, tá bom? Isso. Aí ela perguntou se você poderia indicar algum curso bem seguro, né, para que interessados pudessem participar. Temos várias iniciativas, especialmente depois da pandemia, né, cresceu muito as iniciativas de instituições federais também que eu conheço, de outras instituições também, enfim. Então, eu posso disponibilizar depois, né, para vocês alguns links, e aí vocês compartilham aí também com o grupo de professoras, né? E há aqui na UFPA, né, o nosso projeto, curso livre de inglês e de Libras, que as aulas são online, né, uma vez por semana, enfim, mas de repente poderia ser uma parceria mesmo da CEMED, de disponibilizar 5 ou 10 profissionais, né, e aí esses profissionais vão multiplicando, é a corrente do bem mesmo, né, e aí vão multiplicando aí no município, né, porque pela carência de profissionais mesmo, né, não há possibilidade de a gente ir e vir, então a gente pode fazer isso e aí os profissionais vão multiplicando os conhecimentos aí. É uma iniciativa interessante também que eu propus para alguns municípios aqui do Vale do Xingu, né, que nos procuraram, foi uma sugestão que nós demos. Interessante, porque realmente profissionais de Libras é bem escasso no nosso município ainda. E o professor Gilvandro, quando o senhor participou conosco em Porto de Mós, haja vista que a lei 10.433 de 2002, uma pergunta do professor Gilvandro. Há um polo da UFPA no município de Porto de Mós, não é isso? O UFPA e a prefeitura, né, na época, com a gestão da época essa cultura. E, assim, a ideia era colocar um polo, né, da UFPA aí em Porto de Mós. Já há cursos aí, né, de letras, via Parfor ou via regular mesmo, né, da UFPA, mas a ideia era colocar um polo mesmo, né, que depois poderia se transformar num campus, enfim, né, futuramente, quem sabe. Mas houve, até onde eu sei, por parte da administração da UFPA também, a questão de verbas, né, do governo. Então, esse projeto, ele ainda existe, mas ele está
em vias de a captação de recursos e tudo mais, coordenação do campus, e aí eu passo para vocês também em que ponto, né, estamos nessa discussão. Posso passar para vocês sem problema, mas, de forma geral, a situação atual é esta, né? E eu apresentei a proposta de Libras também, né, de colocar um curso, não a graduação, mas um curso livre mesmo, né, de ir na época, até fiz parceria com o intérprete, que eu disse, né, que mudou vários planos, né, mas enfim, a questão de recursos e falta de profissional, enfim, a gente encontrou algumas dificuldades. Essas dificuldades talvez sejam amenizadas agora com o recurso online, de fato, né, até a gente conseguir colocar um curso presencial. E aí eu atualizo vocês em relação a isso, tá bom? Tá certo, professor. Então, finalizamos aqui as perguntas. E uma das perguntas que é a responsabilidade da adaptação, né? Como a gente trabalha num município pequeno, onde a gente está se atualizando, né? Em meados do século XXI, e a gente ainda encontra muitos gargalos, por exemplo, com a adaptação curricular deste aluno, com a adaptação desse material. Então, um ponto importante que você colocou é que é do professor titular da sala de aula, né? Muitas vezes não só com surdo, mas com os demais alunos, nós temos ainda dificuldade nesse AEE, sala de aula, profissionais de apoio, que muitas vezes o professor acha, ainda tem aquela visão de achar, fez uma colocação importante, que todos esses acervos, a metodologia da aula para esse aluno é adaptada pelo professor de sala. Quando você reúne, que faz essa colocação para o professor, ele acha que é tirada da cabeça do gestor da escola, da cabeça do coordenador do AEE. Então, a gente está tentando, através das formações, desmistificar isso aí, né, do professor entender que se eu tenho um aluno especial, se eu tenho um surdo em sala de aula, que essa responsabilidade intérprete, eles estão ali para intermediar, não para dar a aula para o aluno, né? Então, você falou no meio da formação, então a gente só tem a agradecer a sua contribuição. Como eu disse no início, esperamos no momento próximo você poder vir no nosso município. Podemos sonhar em fechar, quem sabe, futuramente, né, professora Edneia, uma parceria CEMED, Universidade Federal, para que possamos ter futuros novos intérpretes, né, no nosso município. É escasso, sim. Então, em nome desse convite, e agradecemos você ter tirado um espaço, sabemos da ocupação de você, né, de ter tirado esse espaço para contribuir com isso aí, é muito gratificante para nós, tá? Assim, ver o interesse dos professores. Então, muito obrigada, professor, de coração. Eu que agradeço. É o meu papel profissional, ok, sim, né? Eu tenho responsabilidade profissional sobre isso porque eu atuo na área, mas também é o meu papel como ser humano, né? Se está confortável para mim, é o que eu sempre digo, eu gosto muito dessa frase. Se está confortável para mim, mas todos não estiverem confortáveis, eu também não estarei. Né? Então, trabalhar com inclusão, né? Contribuir com a formação, por exemplo, aqui, né? E a todos que vão assistir novamente, porque vai ficar gravado, né? E nos futuros momentos que nós, né? Com muita felicidade, porque é o que eu disse, essa corrente, né, do bem tem que continuar mesmo, com formação de qualidade, né? Porque nós precisamos, formação de qualidade, e também com empatia, né, para entender o universo do outro. Então, agradeço muito, né, pelo convite, em nome da Universidade Federal do Pará, né, Campus Altamira, em meu nome também, em nome do projeto de Libras que nós temos aqui, tá, e me coloco à disposição para contribuir sempre que possível. E, claro, num momento, né, apertando as mãos, abraçando, né, vocês, nós gostamos disso, né, desse contato, e também contribuindo de forma, né, presencial também. Então, muito obrigado pelo convite e agradeço, né, antecipadamente pelos próximos momentos aí. Com certeza, professor Ed, né, e nós temos no momento secretário de Educação que ele
está nos apoiando, sempre junto, a proporção que tomou, né, esse anseio pelas formações continuadas, por uma nova forma de a gente tentar se aprimorar, aprender um pouco. Né, professora Edneia? Sim. Professor Jorge, muito obrigada pela sua contribuição, por partilhar conosco o seu conhecimento. Tá? Muito obrigada. Como a professora Maricele falou, né, a CEMED, ela abraça esses projetos, né, que são tão importantes para todos os professores. Como o senhor já deixou à disposição, fiquei muito alegre nesse momento, um momento de interação, né, corpo a corpo. A gente tem esperança, né, de que essa pandemia ela acabe, que a gente consiga continuar, né, a ter nossas formações presenciais, a ter a nossa vida de volta àquele antigo normal que a gente tanto deseja, né? Ação para os nossos professores. Nós estamos aqui com 4 meses de gestão, né, na CEMED, e nós estamos aqui, acho que na 4ª. Dizer aqui para os professores, né, está dentro do nosso planejamento, encontros presenciais e outros encontros também virtual, alguns assíncronos, internet todo momento, a conexão é lenta, então a gente vai disponibilizar também. E a gente está aqui, né, professora, nessa parceria, construindo uma nova história para a educação de Porto de Mós. Com certeza. Professor, e nós temos professores da zona rural, de lugares bem distantes, onde tem a internet, né, que está possibilitando esse momento, e eles estão muito felizes também por poder participar. Tá? São rios, né? Mais de 85 escolas, professor. Na zona rural, no campo. E nós temos aqui muitas escolas conectadas, participando. Essa palestra ficará gravada, nós vamos deixar disponível para aqueles que estão por todas as colocações. Tá certo. Nossa gratidão. Estendo um abraço a todos e muito orgulho por esse momento, tá? Obrigado. Forte abraço. Então, até a próxima. Abraço também, bom dia. Bom dia, professor. Um grande abraço.